amiguinhos! Chegou o espetáculo Deus é Tão Bom do Três Palavrinhas. Uma linda aventura que a sua família vai amar. Muita animação com as canções que as crianças mais gostam. Olá! Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Como vocês estão nessa manhã? Eu quero pedir para que você se coloque de pé. Você sabe que ali no livro de Lucas, no capítulo 18, no final do capítulo ali, Jesus cura Bartimeu e o povo está ali com Jesus e o povo celebra porque Jesus curou Bartimeu, e isso é uma bênção. No capítulo 19, ele entra dentro de Jericó e ele se encontra com um homem, que é Zaqueu. Um homem, a Bíblia diz que queria ver quem Jesus era. A diferença daquele povo para aquele homem é que o povo queria ver o que Jesus faz, mas ele queria saber quem Jesus era. Ele queria conhecer Jesus. Eu quero orar e a minha expectativa é que você tenha vindo aqui nessa manhã querendo saber, querendo conhecer quem é este homem de Nazaré. Sabe, é muito bom ver o que Jesus faz, só que é melhor saber quem Ele é melhor estar com Ele, é melhor ir para casa com Ele, cear com Ele, é melhor conhecê-lo. E a minha oração nessa manhã é para que o desejo do seu coração seja conhecê-lo, é para que você tenha vindo aqui nessa manhã não ver o que Ele faz, não receber algo dEle, mas conhecê-lo, preparar algo para Ele, entregar algo para Ele. Minha oração nessa manhã é que exista em nós fome e sede por saber quem Ele é. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã. Jesus, o nosso coração está ansioso em saber quem o Senhor é, em poder Te conhecer. Se revela a nós, vem nesse lugar, Deus. Nós queremos entregar um culto para Ti, nós queremos, Deus, Te adorar. Nós viemos aqui por causa do Senhor. Nós queremos entregar algo que nós preparamos para o Senhor nessa manhã. Em o nome de Jesus. Deus Te abençoe.
Nós te louvamos, Jesus, nós te adoramos. Nós exaltamos o teu nome. Pois não existe nada melhor do que estar na tua casa. Canções tão vazias, tesouros de se
Nós louvaremos o Teu nome, é por isso que estamos aqui nessa manhã, Senhor. Queremos estar perto de Ti, Pai. Todos os dias, esse é o desejo do nosso coração, Deus. Declaramos isso nessa manhã, Pai. Fique à vontade entre nós. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, declare isso nessa manhã. Nosso desejo, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Jesus, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Vamos declarar juntos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom saber que nós temos um amigo, né? E esse amigo é Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estou hoje também para partilhar com vocês
uma palavra sobre dízimos e oferta. Aleluia. Eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 1 e 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer assim: a oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E o que eu quero enfatizar aqui é que nessa passagem Jesus observa o modo, a intenção do nosso coração, a nossa disponibilidade, tudo aquilo que nós fazemos para ofertar a Deus. E Jesus quer de nós, em primeiro lugar, a nossa reverência. Primeiro, a referência até ao levantar. Nós já ouvimos isso do nosso pastor, para trazer as suas ofertas, os seus dízimos ao gasofilácio. Que nós tenhamos essa reverência de trazer e saber que aquilo que nós estamos trazendo é o melhor de nós. Que nós temos que, antes de trazer, não é de qualquer maneira, como a palavra diz aqui, que muitas vezes os ricos trazem daquilo que lhes sobram. Mas nós temos que entender que nós temos que dar o mesmo quando nos falta, porque é aí que vai apurar a nossa fé em Jesus, sabendo que é Ele que faz todas as coisas. E nós temos uma promessa linda dele que fala: o meu Deus suprirá, segundo as suas riquezas em glória, segundo a sua riqueza de glória, todas as suas necessidades. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glórias, por Cristo Jesus. Portanto, nós temos que ter a nossa fé em Jesus, sabendo que nada vai nos faltar. Por isso, não tenhamos medo. E ali Jesus observava e falava, como Jesus falou, né? Aqui, porque todos aqueles deram da oferta que todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. E aqui Deus olha com amor, que em tudo que nós devemos fazer por amor. Porque Jesus é amor. Jesus é um amor, Ele é o nosso amor maior. Nós cantamos aqui o primeiro louvor falando que Deus, Ele ouve, Ele sabe de todas as coisas, Ele supre todas as nossas necessidades. E por isso nós devemos dar a Ele sempre o melhor. Não nos preocupar com o dia de amanhã, porque o nosso tempo é hoje. Amanhã não nos pertence. Hoje nós não temos. Hoje eu não tenho, mas eu vou fazer um voto ao Deus que supre todas as coisas. E eu vou fazer a minha oferta de amor. Oferta de amor é aquela que você mesmo não tendo, mas você vai ali, crendo no Deus que supre todas as nossas necessidades, que Ele vai te dar o sustento, Ele vai prover todas as coisas para vocês. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para cada um de vocês, que Deus colocou no meu coração, e que possamos dar com alegria, tendo ou não tendo no momento, mas sabendo que Deus vai suprir todas as suas necessidades em Deus. Então vamos então ofertar ao Senhor com alegria nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei
doce voz que me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Todos os dias, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Pode se assentar, meus irmãos. Vamos orar? Deus, nós queremos entregar ao Senhor essa ministração que vai acontecer agora pela manhã. Deus, que o nome do Senhor seja glorificado através dessa ministração. Que haja uma expansão do Teu reino através dessa ministração. Eu oro, Deus, pelas nossas mentes, Senhor. Nos dê nessa manhã uma mente, Deus, de comunidade. Uma mente que olha para o meu próximo e vê o filho do meu próximo como o meu filho. Que olha para outras famílias e vê como a minha família. Que olha para a tristeza do meu irmão e ela é a minha tristeza. Que olha para os problemas do meu irmão e aquele problema ele se torna o meu problema. Mas também que celebra, que se alegra junto. Nos dê uma mente, Senhor, de comunidade, que haja um renovar de mente nessa manhã. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos nesta manhã. Ilumina o nosso entendimento. Derrama aqui sobre nós, Deus, uma unção de amor, de compaixão, de empatia, de quebrantamento, Senhor. No nome de Jesus, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado neste lugar. Amém, amém. Meus irmãos, no mês de agosto e nesse mês de setembro, nós estamos trabalhando com o tema Juntos pela Vida. Nós já falamos aqui sobre política, sobre dependência química, nós já falamos sobre o preconceito e o racismo,
já falamos junto contra o ódio e a intolerância. Na semana passada falamos juntos pela vida, onde trabalhamos o tema do aborto, e hoje nós falaremos juntos pela inclusão. Então, se você ainda não assistiu a algum desses temas que foi trabalhado, algumas dessas ministrações, eu te aconselho, assista, porque através dessas ministrações nós temos sido muito ensinados, nós temos recebido um conhecimento, a nossa mente tem sido renovada, muitos pensamentos errados que a gente tinha, muitos preconceitos, muitas fortalezas da mente têm caído por terra. E eu quero pedir um favor para você. Gostaria de pedir que você entrasse no YouTube e que você compartilhasse o link da ministração de hoje. Hoje nós vamos falar juntos pela inclusão. Eu tenho certeza que a ministração dessa manhã vai abençoar muitas famílias, muitas pessoas. Então, por favor, compartilhe esse link aí com outras pessoas. Amém? E eu gostaria de chamar 2 mulheres que vão estar aqui comigo nessa manhã, vão falar junto aqui, né? Vão nos ensinar, vai ter testemunho, vai ser uma manhã, assim, muito poderosa. Eu gostaria de convidar a minha irmã, Giovanete. Ela é membro da IEB Linhares por mais de 20 anos. Desde a conversão, ela atua no Ministério Infantil, onde ela diz que é o ministério do seu coração. Muitos dos adolescentes e jovens dessa igreja foram seus alunos na EBD. E na vida secular, ela tem uma linda história no processo de inclusão das pessoas com deficiências desde 2008. E atualmente ela está ocupando o cargo de coordenadora da educação especial na Secretaria Municipal de Educação. Gente, vamos celebrar a vida dessa irmã. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ela. E quero chamar aqui também a Bianca, que é membro também da IEB Linhares. Ela é esposa do Juliano, mãe atípica do Juliano Filho, que tem 14 anos, e a mãe do Bernardo, de 11 anos. Vamos também receber essa irmã com celebração. Amém? Nós vamos sentar e nós vamos conversar aqui nessa manhã. E antes de começar com algumas perguntas específicas, eu vou pedir a Giovanete para ela explicar por que nós 3 estamos de verde nessa manhã. Bom dia a todos. Bom, como setembro também é comemorado o Setembro Amarelo, né, devido à vida, à pró-vida, né, contra as pessoas que tiram a própria vida, né? E nós também comemoramos, nesse mês de setembro, nós que trabalhamos com as pessoas com deficiências, nós comemoramos no mês de setembro também, nós falamos que é o Setembro Verde, por isso que nós estamos de verde. Por quê? Porque é o início da primavera, é o dia da árvore. Então, ontem, dia 21 de setembro, foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, por isso que nós viemos de verde, porque nós queremos dizer que é o início e a renovação, né? Faz uma alusão ao início e à renovação desse tempo, um tempo de luta que nunca se acaba, é um processo contínuo, essa luta das pessoas com deficiência. Amém. Hoje começamos aprendendo aí, gente. Então, eu vou ler Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Já está até aqui na tela. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram,
mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Tudo é para a glória de Deus. Deus trabalha para que a glória dele se manifeste. A nossa vida, a sua vida, é para manifestar a glória de Deus. A minha vida, a sua vida, é para que o reino dos céus se expanda aqui na terra. Então, a pessoa que tem autismo ou outro transtorno do neurodesenvolvimento, ela foi criada por Deus. Ela é imagem e semelhança dele. Sabe, nossos relacionamentos, a forma de ver a pessoa, precisa ser pautada nessa lembrança de que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, independente das diferenças. A nossa percepção do outro não pode ser distorcida. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão do lado. Olha para a direita, depois olha para a esquerda. Ele é a imagem e semelhança de Deus. É assim que a gente tem que olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo. A pessoa que é diferente da gente, e todo mundo é diferente, nós não somos iguais. A pessoa que tem algum diagnóstico, a pessoa que funciona diferente da gente, ela foi criada por Deus e ela é imagem e semelhança dele. Possuir uma deficiência, ter um diagnóstico, estar incluído no termo neurodivergente, isso não é a identidade de uma pessoa. Meus irmãos, vamos sair daqui com essa verdade internalizada dentro de nós. A identidade, a nossa identidade, a identidade de todos nós está em Deus, está na palavra do Senhor, está no que Ele diz ao nosso respeito. A sua identidade não está no que eu digo, não está no que o médico fala, não está em alguma doença ou algum problema que você tem. Essa não é a sua identidade. A sua identidade está em Deus, a nossa identidade. E, infelizmente, comportamentos, laudos, CIDs, diagnósticos, deficiências, se tornaram a identidade das pessoas, na nossa forma de falar delas e até mesmo de vê-las. E isso é uma das coisas que nós já começamos a desconstruir nessa manhã. Amém? Giovanete, eu gostaria que você explicasse aqui para nós qual é o significado do termo neurodivergente. O termo neurodivergente é usado para as pessoas que têm um funcionamento cerebral diferente das pessoas que nós achamos comum, né? Que nós dizemos que é comum. Alguns exemplos eu vou citar em relação à neurodivergência, né? Alguns exemplos comuns que se encaixam. Por exemplo, o TEA, o transtorno do espectro autista. Quando vocês ouvirem TEA, a sigla TEA, transtorno do espectro autista. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que nós falamos, TDAH, não é? Nós todos já conhecemos essa sigla. A discalculia, a distorgrafia, a dificuldade de aprendizagem, né? Deixa eu só recorrer aqui um pouquinho. E também, né? Ai, fiquei nervosa. Em relação, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, disgrafia, descalculia, o transtorno de ansiedade e depressão. Nós estamos recebendo muitas crianças, eu estou falando da área secular, né, da onde eu trabalho. Nós estamos recebendo muitas crianças com transtornos de ansiedade e depressão, né? E a síndrome de Tourette, que são os tiques, né? Muitas crianças que têm a síndrome de Tourette fazem tiques, muitos tiques, né? Então, esses são alguns conceitos que nós trouxemos, mas tem muitos outros,
Você poderia falar para a gente um pouco das características de uma pessoa que tem autismo? Sim, o autista, ele tem uma comunicação, né, com dificuldade de comunicação. Alguns se comunicam, outros, a gente fala que alguns são verbais, outros não verbais, né? Eles têm restrição, uma comunicação restritiva e atenção restritiva, né? Os autistas, eles têm comportamentos repetitivos, muitos se balançam, né? Fazem flap, dão pulinhos, né? Para se autorregular, em alguns momentos porque eles estão felizes também, né? E apresentam comorbidades psiquiátricas, como ansiedade, depressão, né, insônia. Alguns autistas têm restrição alimentar. Então, muitas vezes, na escola, né, a mãe, a família entrega o laudo e fala, meu filho tem restrição alimentar. Então, aqui na igreja também é bom a gente saber, porque, às vezes, até o cheiro da pipoca, né? Lá na sala, no Ministério Infantil, às vezes a professora, querendo agradar, dá pipoca, e às vezes até o cheiro da pipoca, né? A luminosidade, né? Alguns sentem muita dificuldade na luz, né? Preferem ambientes mais escuros, ou usam óculos, né? E os gestos estereotipados, quando nós olharmos para uma criança, para um adulto, para um adolescente, e vermos fazendo gestos estereotipados, nós temos que pensar que aquela pessoa, né, é diferente de nós, né? Então, esses são algumas comorbidades. Para quem chegou agora, a Bianca, ela é mãe do Juliano, que foi diagnosticado com autismo. E, Bianca, eu gostaria de pedir você para compartilhar um pouco da sua trajetória, desde a gravidez até o momento em que vocês receberam o diagnóstico do Juliano. Bom dia. Para mim, estar aqui na frente é muito difícil, porque eu estou vindo aqui não só trazer a palavra do Senhor, estou vindo aqui expor a minha realidade, a minha família, o meu filho, a minha vida. Então, vocês perdoem se eu ficar um pouquinho nervosa. Eu queria começar lendo um trechinho de Isaías 38. O vivente te louvará como eu faço hoje. O pai e os filhos farão notória a tua verdade. Quando o Evangelho de João, que a Maiara leu, né, sobre os cegos, dizendo que Deus ia manifestar na vida deles, eu acredito que a história do Juliano, Deus se manifestou desde quando ele estava na minha barriga. Juliano foi muito desejado, muito esperado. Quando a gente é mamãe, né? A gente cria 1000 expectativas, imagina como é que vai ser o rostinho dele, se bobear, já fez a vida dele toda até casar. E eu tive uma gravidez sem intercorrências, uma gravidez muito boa, ele muito amado. Mas Jesus já começou a se comunicar comigo desde quando ele estava na minha barriga. Eu sentia, desde quando ele estava na minha barriga, já muita necessidade de orar. Eu lembro que eu orava muito. E eu não tinha intercorrência na gravidez, ele estava crescendo saudável, mas eu orava muito e falava assim, Senhor, manda para mim, cuida do meu filho, cuida dele, abençoa ele, que ele seja saudável, que ele venha saudável. Eu tinha muita necessidade de orar. Minha gravidez, né, foi passando os meses, e uma vez minha mãe estava dentro da igreja, estava orando por mim, Juliano era o primeiro neto, e uma intercessora, ela foi abordada por uma intercessora. A intercessora não sabia que ela estava ali orando pelo neto, né, e ela foi abordada pela intercessora, a intercessora disse assim para ela, mãe, fica tranquila, Jesus me comunicou aqui agora que Deus está fazendo a obra, Ele já está fazendo a obra. E aí ela me contou isso na época, eu falei, mãe, está tudo bem, ele está bem, está desenvolvendo bem, né? E quando eu estava já de malinha pronta, já para ir para a maternidade, já alguns dias já do meu parto, eu estava no portão da minha casa e eu fui visitada por um rapaz vendendo melancia, um caminhão de melancia, passou na porta da minha casa, esse rapaz me ofereceu melancia, eu falei, o senhor volta semana que vem, que eu estou indo ganhar neném.
não posso comprar essa melancia, mas semana que vem eu compro do senhor. Ele chegou na esquina, começou a buzinar, engatou a ré, voltou. Falou assim: senhora, eu não podia ir embora sem antes falar com você. Deus pediu para eu te falar que você vai passar por uma situação muito difícil na sua vida. Que a senhora tenha calma, Ele vai te prover a calma, Ele vai te prover sabedoria, a resiliência, Ele está provendo a cura, fica tranquila, Ele está fazendo a obra e você vai ter uma vida linda. Aí ele foi embora. Eu pensei assim, falei, gente, o que está acontecendo? Eu vou perder meu filho no parto, o que está acontecendo? E aí o Ju nasceu. Eu tenho mães atípicas aqui, tenho 1, 2, 3. Então, toda mamãe atípica já sabe que muito antes do diagnóstico, a gente já sabe que o nosso bebezinho já é diferente, né? Eu tive muito problema para o Juliano sugar, ele dormia muito, não sugava, demorou para sentar, demorou para interagir, demorou para falar. Aos 6 meses ele não sentava ainda. Eu lembro que eu fui a um médico, a um neurologista, e aos 6 meses não se fecha diagnóstico, né? O autismo, a gente demora um pouquinho, o diagnóstico é clínico, assim, o atraso ele vem, a percepção do atraso vem um pouquinho mais tarde para se fechar o diagnóstico, né? Então, aos 6 meses o neuro falou assim, eu lembro bem das palavras dele: mãe, fica tranquila, seu bebê vai sentar, ele está só precisando de estímulo. Aquilo eu voltei para casa, gente, transtornada. Aquilo para mim foi igual enfiar uma faca no meu peito. Eu falei, gente, mas eu sou boa mãe. Eu estou aqui, eu fazia tudo direitinho, eu era presente. Eu falei assim, como que eu não estou conseguindo? Onde eu estou errando? Como que eu estou conseguindo não fazer meu filho sentar? Na época eu tinha uma farmácia de manipulação, a Precisa. Eu me formei, fiz cursos. Tinha um sonho de montar essa farmácia, montei antes do Juliano nascer. Quando o Juliano nasceu, me organizei para voltar a trabalhar. Eu tive que abrir mão da farmácia com o tempo, não deu para ficar. Eu não estava mais conseguindo equilibrar os pratos na balança. Eu tive que começar a abrir mão do meu eu, para poder pular para dentro de casa, para poder ficar com ele. E aos 2 anos ele recebeu um diagnóstico. Gente, receber um diagnóstico, de fato, é barra pesada. Porque é um mundo para a gente que muda. A gente não tem mais certeza do que esperar, de como vai ser, como que eu vou lidar com isso. A minha vida estava mudada. Eu, Bianca, ali, aquela Bianca de antes, não tinha mais ela. Aquela Bianca ali morreu ali. Precisou nascer uma Bianca nova para ser mãe do Juliano. Eu pulei para dentro de casa e foi um processo de desconstrução grande. Mas, às vezes, é preciso se livrar do velho, né, gente? Para fazer o novo. É verdade. E a maioria de nós, assim, a gente nem imagina como que é a realidade dessas famílias, sabe? Tem famílias que a vida delas é dentro de um hospital. Tem famílias que a vida delas é entre idas e vindas em terapias, muitas consultas. Então, assim, é uma mudança. Como, né, a Juliana falou, assim, é uma mudança na vida. E a gente não tem ideia de como que é a rotina dessas famílias, como que é o dia a dia de uma família atípica, porque é diferente. E, Juliana, quais foram os principais desafios emocionais Bianca, quais foram os principais desafios emocionais que você enfrentou ao longo dessa jornada? Meu primeiro desafio foi lidar comigo, porque foi não só comigo, né? Eu acho que quando nasce uma criança atípica, é toda a família. Era eu, meu esposo, o irmão que veio depois, eu vou falar sobre isso também. Mas o meu primeiro desafio foi lidar comigo, porque teve uma desconstrução da minha identidade. Tudo antes do Juliano que eu pensava, que eu sonhava, que eu planejava, eu tive que desconstruir.
eu tive que engolir meu orgulho, abrir mão dos meus anseios, das minhas habilidades profissionais, para viver para o Ju. Era diferente, né? A gente ia para a pracinha. Eu era a mãe diferente da pracinha, porque aí o filho da gente não senta na areia para brincar com as outras crianças, ele sobe e desce rampa. Ele não falava, não se comunicava, ele rodava as pilastras e virava os olhinhos na época. Se via um chuveiro, ele ficava horas embaixo do chuveiro. Precisou de uma série de profissionais sendo colocados na minha vida. Então, a gente vive muito tempo para isso, porque, assim, não tem muito tempo de ter sonho para a gente pensar na gente. A gente vive para eles. Porque aí vem a TO, vem a fono, vem a ecoterapia, vem uma série de trabalhos. E a gente, como mãe, a gente vai continuando isso em casa. Eu falo que, às vezes, eu entrava na papelaria e eles perguntavam assim, você é professora? Porque eu estava procurando sempre assim, papel crepom, uma coisinha, para poder continuar o trabalho da fono que ela fazia em casa, que eu olhava aquilo e falava assim, vou ter que aprender. Lia, fuçava, procurava, o tempo todo procurando, o tempo todo buscando. Meu filho tem 14 anos, né? Há 14 anos, há 12, né? Ele estava com 2 na época. 12 anos atrás, o movimento autista estava começando apenas. Então, a gente não tinha mesmo... Aqui em Linhares, então, tinha pouquíssimos profissionais, os profissionais estavam chegando, era tudo muito novo. E eu precisei desbravar muita coisa para ele, buscar muita coisa para ele. E, gente, na minha visão, né, não tem fórmula mágica também, não. É como a Mayara disse, eles têm um diagnóstico, mas eles têm uma identidade. Eles têm traços iguais, mas eles são todos diferentes uns dos outros. Então, eu vou lidar com ele diferente da Dai, diferente da outra mãe, diferente da outra mãe, cada um vai achar o seu caminho. Então, meu primeiro desafio foi, primeiro, desconstruir e reconstruir a minha identidade. Meu segundo desafio foi meu esposo. Foi uma desconstrução para ele também. Tinha um esposo ali. Meu mundo, quando o meu mundo mudou, o dele mudou também. Meu esposo é bom esposo, meu esposo é um esposo maravilhoso, é um pai maravilhoso. Meu esposo teve um pouco mais de dificuldade no início para aceitar o diagnóstico. E a gente, como casal, a gente precisou se ajustar também como casal, se encontrar, né? A união como casal, né? As duas pontas do laço, né? As duas pontas do laço precisam se encontrar, porque senão não funciona. Então, mexeu, né? O casamento também foi o segundo desafio. O terceiro desafio foi o Bernardo. Ele está ali olhando para mim, né, meu bebê? Eu te amo, tá? Quando nasceu o Bernardo, quando eu segurei o Bernardo pela primeira vez, eu falava assim, gente, eu amo esse serzinho, do jeito que eu amei aquele ali, quando eu segurei ele, que doía, de tanto que eu amava, eu amei aquele serzinho mais que tudo. Eu falava assim, agora eu vou precisar me rasgar, porque eu tenho uma criança que precisa muito de mim, mas agora eu também tenho outro, e eu queria que o Bernardo tivesse tudo, eu queria que o Bernardo se sentisse amado, eu queria que o Bernardo não se sentisse colocado de lado, porque o Juliano precisava muito de mim também. Então, eu me desdobrava muito na época, assim, cheguei a vestir a capa de Mulher Maravilha, e olha, gente, não funciona, tá? A gente é tudo, menos Mulher Maravilha, eu já aposentei essa capa. E eu sei que, se eu tivesse que entrar na fila 10 vezes para escolher o Juliano na minha vida, por 10 vezes eu falava assim, Senhor, manda ele para mim, porque é um aprendizado na minha vida todos os dias, eu amo muito ele, eu amo muito o Bernardo. E o irmão, a gente precisa ter um olhar também sobre o irmão, o outro irmão, né? Minha rede de apoio familiar, né? Minha rede de apoio familiar na época era difícil, minha mãe, na época, já estava doente, então ela ajudava do jeitinho dela. Graças a Deus eu tive a minha sogra, que está ali sentada também, que foi uma mãe para mim. Me apoiou muito, 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 muito. Foi uma mãe. No meu pós-parto, ela esteve comigo, nos meus 2 pós-partos, ela esteve comigo em muitas consultas, ela foi meu braço, ela é meu braço esquerdo e direito, meu apoio. Mas, num momento, fadiga veio, o esgotamento veio,
eu estava destruída. Comecei a passar por transtorno de ansiedade muito forte. Eu fui parar na Betânia, meu anjo que Deus colocou na minha vida. Fiz 6 anos de terapia com ela. E aí eu passei por um processo de reconstrução da minha nova vida e da minha nova identidade, aprendendo todo dia a viver um dia de cada vez. E olha, eu vou falar com vocês. Todos os dias da minha vida eu vivo pequenos milagres. Eu lembro uma vez que ele entrou no elevador, ele não falava, ele cheirou assim, falou assim: mãe, que cheirinho de limpeza. Eu falei assim: gente, ele está se comunicando comigo. E foi. Ele não falava, ele falou. Ele não andava, ele não andou. Ele sentava, ele não sentava, ele sentou. E eu falo que eu vivo pequenos milagres. Eu sou muito agradecida ao Senhor por isso. Amém. Glória a Deus. E, Bianca, como a fé em Jesus, né, foi nesse turbilhão aí de emoções que você estava vivendo e ainda, né, continua sendo em sua vida? Bom, eu digo que ele trabalha comigo desde o dia que ele botou o Juliano na minha barriga, que ele estava dizendo assim: eu estou aqui, calma que eu estou aqui. Porque ele sabia que muita coisa ainda vinha nesse processo, né? O Juliano autista foi o começo da minha jornada, o começo da minha mudança. Quando veio a pandemia, a gente fazendo os exames de rotina dele, a gente detectou uma diferençazinha no eletro dele. O pai dele é médico, é cardiologista, e falou assim: Bianca, o coração dele está normal, fez os exames todos, está tudo normal, mas tem alguma coisa aqui que não era para estar assim. E aí a gente foi investigar. E com o exame genético, a gente descobriu que o Juliano é portador de uma distrofia muscular progressiva muito rara, que é chamada distrofia de Emery-Dreifuss. E 12 anos depois que ele nasceu, eu tive que escutar dos médicos muitas coisas. Eu escutei que ele ia perder o movimento ao longo da vida. Eu escutei que não sabiam se ele ia para uma cadeira, que ele podia perder a força do coração com o tempo, que tinha que ficar atento à respiração, que os músculos respiratórios podiam enfraquecer. E eu falo que, quando eu fiz esse exame genético, eu lembro que eu abri a palavra, lá em Isaías 38, a palavra de Isaías, que foi até o rei Ezequias, né, o rei da época, e falou assim: Ezequias, Deus mandou te avisar, arruma a tua casa que teus dias na terra estão contados. Ezequias, ele tinha uma úlcera incurável, Ezequias ia morrer. Ezequias se prostrou, Ezequias chorou, e Ezequias pediu ao Senhor: Senhor, sou teu servo, por que o Senhor faz isso comigo? Isaías voltou e Deus comunicou a Isaías: volta e diga a Ezequias, eu estou voltando o relógio da vida como prova para te curar e te dizer que eu escutei o seu lamento, que eu escutei o seu choro. E eu falo que quando eu tive esse diagnóstico, eu falo que Deus também me deu uma promessa de cura. E eu acredito nessa cura. O Juliano Filho, ele segue forte, ele anda, ele tem um coração perfeito, ele respira normalmente, e nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus é um Senhor de maravilhas. Amém. Glória a Deus. A Bíblia, ela diz que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Todas as coisas você pode recorrer ao Espírito Santo, que ele nos ensina. Inclusive, a criar os nossos filhos. Uma pergunta que Manoá, não vou abrir aqui, vou só falar aqui para vocês, Manoá, pai de Sansão. Uma pergunta que Manoá, o pai de Sansão, fez ao anjo, quando o anjo apareceu, foi: como devemos criar essa criança? O que vai ser dela? Quantos de nós já paramos e já fizemos essa pergunta para o Senhor? Como criar meus filhos? O que vai ser deles? Como devolver eles para o Senhor diariamente?
Porque os filhos, eles são primeiramente do Senhor. O Senhor os criou, o Senhor os formou, e só o Senhor pode nos ensinar e dizer quem os nossos filhos são. E as pessoas, quando elas recebem um diagnóstico, um laudo, a identidade dela passa a ser o que está escrito no papel. Vocês já repararam? Quando a gente vai se referir à pessoa, nós nem a chamamos pelo nome. A gente fala assim, existe essa frase no nosso meio, mas que no nome de Jesus ela não vai existir mais. A gente fala assim, tem um autista lá na minha igreja. Eu trabalho, ou eu estudo, né? Nós temos aqui jovens adolescentes, eu estudo com um TDAH. Isso não é a identidade da pessoa. Amém? Isso não é a identidade da pessoa. Então, vamos começar a prestar atenção na forma que nós estamos falando do nosso próximo. E, Bianca, como você tem criado o Juliano, né? Quando você olha para ele, como você o vê? Sobre identidade, né? É interessante esse tópico para mim. Eu acho que a gente, diante de tudo isso que eu passei, diante de todas as coisas que Deus colocou para mim no meu coração, de todas as coisas que eu acredito, a gente precisa transformar a mente da gente. Eu fui ensinada a me transformar, a ter fé e a transformar a minha mente todos os dias. Eu vou voltar um pouquinho lá em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. O que é que nós temos profetizado aos ossos secos das nossas vidas? Né? Uma conversa de Ezequiel com Deus, e Deus disse a ele, profetize esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então a gente precisa profetizar nas nossas vidas vida, vida em abundância. O Juliano, nós somos responsáveis por como nós vamos olhar para eles, né? Eu dirigindo essa semana, eu tive conversando, me veio uma coisa muito assim, Deus colocou muito no meu coração assim, vai lá no Google, olha o que significa a palavra neurodivergente. Eu falei, gente, mas eu sei o que é neurodivergência, né? Aí eu fui lá no Google e estava escrito assim, neurodivergente, atípico, que difere do que pode ser considerado padrão para a maioria das pessoas, destoante. Aí me ocorreu uma coisa, sabe, igreja? Todos nós somos destoantes, somos divergentes da identidade de Jesus. Nós temos muitas divergências dentro da gente, dentro do espectro, né? Leve, médio, alto, todos nós temos várias divergências, a gente está buscando sempre, a gente tem que estar buscando sempre se santificar, porque a gente diverge da identidade de Jesus. Jesus foi considerado divergente, Jesus foi para a cruz, porque a humanidade colocou Jesus na cruz, porque ele foi divergente. Então, eu não vou olhar meu filho nunca como divergente, nunca. Ele é um menino fantástico, espetacular. Eu olho ele com o potencial que ele tem, com tudo que ele pode dar. É um menino maravilhoso, é um menino que me mostra isso todos os dias. Com 11 anos, né, Ju? Ele está ali no cantinho, ele vai lembrar que eu coloquei ele na frente do espelho e falei com meu esposo assim, falei, olha, está na hora de contar para ele que ele é autista. Aí meu marido, mas como que você vai falar isso? Eu coloquei ele na frente do espelho e falei assim, Ju, você está se olhando aqui? Ele falou assim, eu estou, mamãe. Falei assim, então eu quero que você olhe aí como que você é um menino bonito, como que você é um menino inteligente, você tem amigo, é querido, seu pai te ama, sua mãe te ama, seu irmão te ama, você é um menino super bacana, está indo bem na escola, eu queria que você, está vendo tudo isso aí? Ele falou assim, eu estou, mamãe. Eu falei assim, pois é. Você sabia que você é autista? E ele falou assim, eu sou, mamãe. Eu falei assim, você é autista, mas ser autista só te faz ser um pouco diferente no jeito de ser, no jeitinho, nos costumes, no jeito de comer. Só que na sua escola,
Tem um coleguinha que usa óculos, o coleguinha do cabelo liso, o colega do cabelo cacheado, que vai bem em matemática, que vai bem em português, o que está tendo dificuldade na escola, o mais agitado, o mais teimoso, o mais calmo. Ser diferente, cara, é normal. Nunca se veja como diferente. E ele é um menino maravilhoso aí, que me dá orgulho todos os dias. Meus orgulhos são os meus 2 filhos, graças a Deus, Deus tem me abençoado nisso. Amém. Glória a Deus. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nos versículos 13 a 15, está escrito: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então, as crianças, elas precisam ter a oportunidade de se encontrar com Jesus. Todas as crianças. Tem até uma frase que, acho que foi o pastor que já falou aqui, né, a pastora? Nós devemos às pessoas um encontro com Jesus. E nós devemos às crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, todas as pessoas, um encontro com Jesus. E o nosso papel é ser facilitadores desse encontro, reconhecendo que cada criança ela é única. Então, quando falamos de crianças, juniores, adolescentes neurodivergentes, com neurodiversidades, é fundamental entender que, em muitos casos, será necessário adaptar as estratégias para ensiná-las a palavra de Deus, de maneira acessível e inclusiva. E, Giovanete, você lida diretamente com essas realidades. E como a igreja pode ser um agente facilitador e proporcionar maior acessibilidade para essas pessoas? Eu vou começar falando como o nosso pastor fala, né? O nosso pastor fala aqui em todos os sermões, o pastor Jabes. Ele diz assim, que quando nós recebemos uma família na igreja, lá na recepção, aqui no templo, lá no ministério infantil, ele fala que nós cumprimentamos os pais, mas que nós devemos nos abaixar e olhar as crianças, cumprimentar primeiro as crianças, com ou sem deficiência, porque criança é criança, adolescente é adolescente, da mesma forma, né? Como vocês disseram, né? Só tem algumas limitações e algumas diferenças. Então, como que nós recebemos? Como que nós podemos trabalhar com as crianças? Vou falar pelo tempo que eu estive ali no Ministério Infantil, né? Que estou voltando também para lá, né? Ali no Ministério Infantil, a começar pela nossa liderança do Ministério Infantil, né? Ali tem uma líder que é psicóloga, o líder é professor, então tem todo um olhar diferenciado. A nossa pastora Sunamita, ela tem um olhar muito grande, ela está lá nos Estados Unidos mandando mensagem direto para mim, mostrando como as igrejas são inclusivas e como a gente tem que mudar. Aqui está perfeito? Não, nós temos muitas coisas para mudar. Então, lá no Ministério, eu vou falar um pouco do Ministério Infantil, que eu estive ali por muitos anos, né? Quando chegam as crianças, nós não olhamos laudo, né? Às vezes a mãe fala, oh, ele é autista, né? Ou ele é TDAH, ele tem uma dificuldade. Aí nós temos que desconstruir, como vocês disseram, né? Nós não podemos olhar para o laudo, porque agora nós aprendemos que isso é capacitismo, né? O termo que nós usamos agora é capacitismo. Então, nós temos que lutar por uma educação anticapacitista. E esses termos já não cabem mais, né? Nós podemos dizer uma criança com deficiência, citar a deficiência, mas para quê? Né? Só em alguns momentos. Então, quando chega a criança lá no Ministério Infantil, ela é incluída dentro das salas. E é importante, sim, conhecer, né? Eu estava ouvindo um pastor que tem um filho autista e ele disse, a igreja tem que fazer parte da rotina das nossas crianças. As crianças divergentes, elas têm rotina, e a igreja tem que fazer parte dessa rotina. Porque, à medida que as crianças estão aqui, nós que trabalhamos com crianças, os professores que trabalham com os adolescentes,
passam a conhecer melhor quem são essas pessoas. E, a partir desse conhecimento, nós podemos fazer as intervenções, né? Como são as atividades, como nós falamos aqui, hoje, todos os termos que nós usamos é acessível. Então, as atividades que serão acessíveis, tanto na sala de juniores, tanto na sala de adolescentes, tanto na sala do Ministério Infantil. Como serão essas atividades, né? A criança divergente, ela precisa de um ledor que leia os comandos. Ela consegue fazer a atividade, mas ela precisa de uma pessoa ali do lado, lendo aquela atividade. E lá no Ministério Infantil, nós temos todo esse trabalho, né? Já tem os adolescentes que são treinados por muito tempo a trabalhar com as crianças, a fazer esse trabalho de apoio, né? A família vai dizer qual é o medicamento que... Olha, hoje Giovanete não veio bem. Giovanete hoje teve crise essa noite. Então, a família vai nos dar indicativos, vai nos ajudar como estar lá na sala, né? A restrição alimentar. Olha, meu filho não come pipoca. O cheiro da pipoca faz ele... né, ele não se sente bem, faz ele entrar em crise, ou faz ele descompensar. Então, nós vamos pensar como vai ser esse alimento que vai ser oferecido, ou não oferecer nada na salinha, né? Quando a gente estiver na igreja, ou lá no louvor que existe no Ministério Infantil, o som, né? Tem muitos adolescentes e muitas crianças que têm, né, uma limitação em relação ao som, né? Podem até entrar em crise em relação a isso. Então, o abafador, se for necessário, vamos normalizar isso. Quando eu olhar para o lado e ver uma criança com abafador, ou uma adolescente com abafador, eu tenho que achar isso normal. Cada um é de um jeito, né? Então, nós temos que pensar em todas as possibilidades. Eu já estive na salinha do Ministério Infantil, em alguns momentos, que a criança deitou no chão, ficou no meio da minha... Eu em pé e ela ficava no meio das minhas pernas. Rodava na sala, e as crianças falavam, tia, olha só, ele está fazendo isso. Aí eu falava, calma um pouquinho, daqui a pouco ele vai levantar. E ele levantava e participava. Era só o momento que ele precisava. Era o momento que ele tinha para se autorregular, né, para se tranquilizar. E dali ele levantava e queria explicar, tá? Ele queria explicar a lição, ele compreendia muito bem. Então, no momento que estivermos lá no Ministério Infantil, na sala de adolescente, ler pausadamente a palavra de Deus, né? Falar com pausas, falar no vocabulário que todos consigam compreender. Não precisa de falar palavras, né? Palavras difíceis, palavras fáceis, que seja da compreensão de todos, né? Quando eu vou dar um enunciado ou uma atividade, que essa atividade seja de preferência de múltipla escolha, porque aí é muito mais fácil. O ledor, Giovanete vai ler a atividade para o aluno, para a criança, para o adolescente. Aí eu vou dizer, olha, nós temos essas opções aqui, né? Várias opções. Qual é a opção que você escolhe? Né? Na hora de ler a palavra de Deus, a mesma coisa. Trazer de uma forma concreta. As nossas crianças neurodivergentes, os adultos, eles são extremamente visuais e gostam das coisas concretas. Até nós, né? As coisas abstratas para eles é de difícil conhecimento. Então, é isso, é o que nós já fazemos aqui. Nós precisamos melhorar, sim. Eu estava aqui agora, né, e o Espírito Santo foi falando para mim. Quantas pessoas essa igreja tem que são profissionais na área secular de excelência e que atuam com as deficiências, né? Nós temos André, que está ali, eu não vou ficar citando um nome, não, porque eu vou falar de um, vou falar do outro, né? Quando a gente fala somente dos meninos que não aprendem, e aquele que pode ter autismo, pode ser neurodivergente, mas também tem indicativos de altas habilidades, que tem um potencial a mais. Nós temos que pensar em tudo, né? E incluirmos de forma, né, que seja... nós precisamos, vou repetir novamente, de uma educação, né, educação cristã, de forma de qualidade. Eu só estou na educação especial na área secular
porque eu acredito, eu e as duas meninas que estão comigo lá na nossa equipe, nós acreditamos que as pessoas com deficiência, eu estou usando o termo deficiência, porque o autismo também, a partir de 2012, né, a legislação diz que as pessoas com autismo também são considerados deficientes. E se vocês não têm esse conhecimento, é importante. E tem os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Tá? Então, por isso, às vezes, eu falo com deficiência. E eu prefiro usar esse termo, com ou sem deficiência. Vamos esquecer esses termos ditos normais, né? Vamos esquecer esses termos anticapacitistas. Ok? Então, é dessa forma que eu acredito. E a nossa igreja, a IEBL, tem muito o que fazer, temos muito o que melhorar, mas eu acho que nós já estamos no caminho certo. Eu tenho certeza, nós já estamos no caminho certo. Aqui no Ministério Infantil tem vários professores que atuam nas salas de recurso, que atuam nas escolas seculares e que são profissionais e que têm conhecimento, né? Aqui tem o Ministério de Surdos, dia 26, agora é o Dia Nacional do Surdo. A nossa igreja tem um ministério lindo, né? Nós temos um ministério lindo de surdos. Aqui tem a Poliana, tem a Fabrícia, que são professoras, vocês sabiam disso? Fabrícia é a nossa... Levanta a Fabrícia aí. Fabrícia é a nossa primeira pedagoga do município, sabiam disso? Né? Extremamente, e Poliana também tem pedagogia, e elas não ficaram limitadas, não foram limitadas ao conhecimento. Então, o que elas só precisaram? De acessibilidade. Qual a área da acessibilidade que elas precisavam? A comunicação. E qual é a comunicação deles? É a primeira língua deles, é a língua brasileira de sinais. Então, assim, são para todas as pessoas. Eu acredito nisso. E eu quero falar para vocês o seguinte, quando eu assumi a educação especial, ainda lá em 2008, lá na superintendência, que eu fiquei 8 anos na superintendência, o Senhor falou profundamente ao meu coração, que quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita. Amém. Então, eu tenho essa palavra no meu coração. Aonde nós estivermos, o Senhor vai nos capacitar. Amém? Amém. Amém. Meu Deus. Meus irmãos, isso é amor, sabia? Isso é amor. Tudo isso que Giovanete falou sobre as coisas que aqui na igreja, né, elas já acontecem, ainda precisamos mesmo melhorar, e realmente a pastora ela fica mandando os vídeos das igrejas, sabe, de como eles trabalham lá, porque a intenção do coração é fazer isso aqui também, porque a nossa igreja é uma igreja que ama, é uma família para pertencer, então os nossos olhos estão atentos para todos vocês. Então, isso é amor. E nós, dentro do que Giovanete até trouxe aqui, nós precisamos, às vezes, entender que existem irmãos que, para conseguir prestar atenção aqui na ministração, no que está sendo dito, ele vai precisar andar, ele vai precisar ficar em pé. E nós precisamos aprender a suportar essas coisas e sem nos distrair. Isso é amor. Nós precisamos aprender e entender que nem todo choro de criança é pirraça. Que nem toda criança que está no chão, se jogando ou fazendo algo que você considera assim, uma pirraça, uma característica de pirraça, nem sempre é. Então, nós precisamos desconstruir muitos conceitos, muitas ideias, que não é uma verdade. Então, isso é amor. E o amor nos faz querer ter conhecimento. Para quê? Para ajudar o próximo. Eu estou aprendendo tanto com essas mulheres aqui, e a minha vontade é de ficar aqui conversando com elas, por quê? Porque quanto mais eu aprendo com elas, mais, quando eu estiver em contato com essas pessoas, eu vou poder ajudar, eu vou poder ali saber como me comunicar com elas,
Como eu posso dar acesso a essas pessoas? E o amor, ele faz a gente suportar as dificuldades, meu irmão. E não é só de pessoas que têm deficiências, ou não. Nós precisamos aprender a suportar as dificuldades. Suportar uns aos outros. O amor fazer eu ouvir tudo o que está sendo dito aqui hoje e procurar saber como eu posso servir. Como eu posso contribuir para que essas famílias elas tenham acesso à palavra de Deus, tenham acesso à saúde, tenham acesso à educação, porque existem direitos que essas famílias têm, mas muitas vezes elas não têm o conhecimento. E como que a gente pode ajudar essas famílias? O amor fazer eu ouvir essas informações e pensar, como eu posso ser uma rede de apoio para essa família? Por isso que eu orei para que o Senhor nos dê uma mentalidade de comunidade. Porque a mentalidade de comunidade, ela faz isso. Eu não vou olhar assim, eu não tenho nenhum problema, meus filhos não têm nenhum problema, isso aqui não é para mim. Não, a mentalidade de comunidade faz eu olhar para a Bianca, para a vida dela, e ela é a minha família, os filhos dela são os meus filhos, assim como todos vocês. E como eu posso ajudar, como eu posso contribuir, como eu posso dar acesso para essa família, como eu posso ser uma rede de apoio. E, Bianca, nós ouvimos aqui a Giovanete falar, né, como a igreja pode ser um facilitador e dar acesso para as pessoas. E como uma mãe atípica, além do que Giovanete falou, como a igreja pode ajudar as famílias atípicas? Tá. Primeiro, eu queria estar agradecendo uma pessoa que está aqui, que eu louvo muito a Deus pela vida dela, que é a Dayana. Ela é mãe atípica, ela é a líder dos meus filhos, do Juliano e do Bernardo. E eu falo que assim, eles foram acolhidos com muito amor. Então, tem pessoas aqui que são muito preparadas, ela trabalha na Amali. A Amali hoje está auxiliando as famílias atípicas aqui. Vocês entrem no Instagram e procurem Amali, A-M-A-L-I, Amali Linhares. Ela é uma das dirigentes lá na Amali também, e tem muita informação, tem muito acolhimento em relação às mães que estão chegando. Sobre a igreja, né? A gente tem muito essa questão, né, Giovanete, da questão da criança, acolher a criança, necessidades da criança, isso é importante até para a família conseguir assistir um culto, né? Mas eu também acho importante o trabalho com as famílias que estão chegando, principalmente as famílias que estão começando. Eu vejo isso hoje com muita clareza, assim, porque quando a gente recebe aquele diagnóstico, assim, é muito difícil. Até a gente se erguer, a gente se desestrutura. E a gente precisa estar bem para poder cuidar deles. A gente precisa ter um olhar positivo na vida deles. A gente precisa profetizar vida em abundância na vida deles, né? Então, assim, eu participei, tem um programa aqui que eu acho muito bacana, é o Despertar, eu vim até com a camisa dele aqui hoje, que ele, na verdade, ele dá, que é uma transformação de mente, é para trabalhar mesmo esse lado emocional aqui, é um programa muito bacana aqui da igreja. Tem um momento que os facilitadores se reúnem em grupos, pequenos grupos de dinâmica, né? Eu vou botar até uma dica aqui, no caso de separar mães com deficiências, pais com deficiência, pais e mães atípicos, naquele grupo ali, para trocar experiência, porque eu acho isso muito rico, essa troca de experiência é importante. Para mim, como eu disse, estar aqui na frente hoje é muito difícil expor a minha vida, mas eu acho muito importante para quem está escutando, dizer assim, eu sou pertencente. Tem gente aqui também passando por isso, tem gente que está vencendo aqui. Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha trazido esse conforto, essa esperança, que eu tenha sido luz na vida de vocês, de alguma forma. Amém, meus irmãos. Então, assim, vou trazer algumas perguntas para vocês pensarem, né? Vocês conhecem alguma família atípica? Esse termo, né, família atípica, refere-se a famílias que, de alguma forma, né, fogem daquele padrão considerado, né, convencional. Então, assim, eu fiquei pensando nisso. Quais são as famílias atípicas que eu conheço? Né? Nós já nos perguntamos, né, se elas precisam de apoio. E, geralmente, essas famílias... e aí eu não estou olhando só no contexto da igreja, eu estou olhando, assim, né, uma visão mais ampla. Geralmente, essas famílias, elas são muito negligenciadas pela sociedade, pela escola, pelo Estado e até mesmo, assim, dentro da igreja. Então, assim, antes de estar aqui falando, eu ouvi podcasts de mães cristãs, eu ouvi, assim, ministrações de pessoas que foram nas igrejas falando. Então, assim, algumas mães, né, como
traz muito essa dificuldade de trazer os filhos para a igreja. Às vezes é por medo, por vergonha, por causa, às vezes, do olhar das pessoas, porque, às vezes, não sabe como que os filhos, né, vão reagir ali. Então, muitas vezes, as mães vêm sozinhas, deixam, às vezes, os filhos com o irmão mais velho ou na casa de alguém. Só que esse filho, ele precisa também conhecer Jesus. Ele também precisa ter uma experiência com Jesus. Verdade. E nós precisamos dar esse acesso. Você quer falar, Bianca? Eu quero. É porque, olha só, nós somos privilegiados, né? Hoje, eu acompanho o processo de inclusão quando surgiu a legislação, em 2008, e disse assim, agora todos estarão dentro das escolas, né? E aí nós acompanhamos muitos adultos, muitos adolescentes que não tiveram oportunidade de estar dentro da escola e dentro da igreja. Então, hoje, se você traz seu filho e você acha que ele vai entrar em crise, que ele vai chorar, lógico que se ele estiver passando mal, né? Já veio de casa em crise, lógico que é outra situação. Mas se você veio com essa preocupação, ele vai ficar ali no Ministério Infantil 10 minutos, 15 minutos, meia hora. A gente vai aumentando gradativamente. Só não podemos deixar de trazer o adolescente, a mesma coisa, né? Então, nós temos que pensar nisso. Assim como lá na escola também não vai tudo bem, não é, Daiane? Não vai tudo bem. Às vezes, para fazer o processo de inclusão dele dentro da escola, demorou. A gente começa, a gente fala assim, ó, deixa meia hora, vamos buscar na hora do recreio. A mesma coisa é aqui na igreja. Talvez agora, ficando aqui dentro do templo, é a primeira experiência dele, ou é pouco tempo que está dentro da igreja, vai mesmo acontecer algumas coisas, né? Mas aí não deixar de trazer, não deixar de vir, né? Porque essa é uma oportunidade. Como a Maiara falou, todos têm direito a ouvir a palavra de Deus, a saber quem é esse Deus Todo-Poderoso, a ser ministrado no coração. E eu já tive a experiência de ver muitas crianças com ou sem deficiência, recebendo esse amor e recebendo essa ministração. E podendo, às vezes, ele não é verbal, mas ele pode falar, ele faz gestos, ele se comunica, ele mostra para a mãe, e ele fala sobre Deus, sobre Jesus. Então, nós não podemos tirar essa experiência, nós não podemos ser omissos nisso. Amém. Então, assim, você que está nos ouvindo, e você tem uma criança, ou é você mesmo, né? Essa igreja está aberta para você. Nós não estamos 100% prontos, mas nós estamos caminhando para isso. Nós caminhamos pensando em vocês, de como dar acesso para vocês, seja físico, seja com recursos. Nós estamos pensando em vocês, porque nós queremos dar acesso para vocês. Nós somos uma família para pertencer, e vocês fazem parte dessa família. E, finalizando, em Atos, no capítulo 2, nos versículos 42 e 47, está escrito assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, aqui esse trecho da Bíblia, né, ele está falando da vida em comunidade ali dos primeiros cristãos. Então, eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam à comunhão, às orações e ao partir do pão. Então, eles viviam uma vida em unidade e compartilhando tudo que tinham. E isto é para hoje. Essa vida que eles tiveram lá é para hoje, essa comunhão é para hoje. E famílias atípicas, elas podem encontrar força, encorajamento na união, no apoio mútuo, na solidariedade. Então, a minha oração é que essas famílias, elas encontrem isso daqui. Que essas famílias entrem aqui e as que já estão aqui se sintam cuidadas, amparadas, vistas.
Sabe, que a gente seja, de fato, uma família para pertencer para todas as famílias, para as diversidades de famílias. Amém? Eu queria só deixar uma mensagem final aqui. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz. O que a gente tem profetizado, igreja, aos ossos secos das nossas vidas? Comecem a profetizar vida. Eu profetizo, igreja, na vida de vocês, em nome de Jesus, vida em abundância. Vida em abundância. Comecem a receber vida em abundância. Amém? Amém. Muito obrigada, Giovanete. Muito obrigada, Bianca. E se vocês quiserem saber mais, aprender mais, pode procurar elas. Amém? Vamos orar? Fiquem em pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que foi dito aqui nessa manhã. E, Deus, a nossa oração hoje é por essas famílias, Deus. Por essas famílias, por essas pessoas. Deus, nós oramos, Deus, pedindo ao Senhor que esteja abençoando essas famílias, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja guardando e que o Senhor levante uma igreja relevante, uma igreja que dá acesso, uma igreja que facilita a palavra de Deus entrando nas casas dessas pessoas. Nós oramos, Deus, por aquelas famílias que vivem em hospitais, que vivem, Deus, em terapias, que vivem, Deus, em consultas, que têm rotinas, Deus, tão difíceis, Deus, é tanta pressão, é tanto desgaste, Deus, mas eu oro, Deus, pedindo que o Senhor venha com um renovo, que o teu Espírito vai ao encontro agora, Deus, de todas essas pessoas, trazendo um renovo físico, trazendo um renovo nas emoções, um equilíbrio nas emoções, trazendo vida e força ao espírito dessas pessoas, Deus. Eu oro, meu Pai, pedindo ao Senhor que nos ensine, Espírito Santo, como igreja, nos ensine a alcançar, nos ensine a amar, nos ensine, Deus, até essa mentalidade de comunidade, de viver uma vida em comunhão uns com os outros, no nome de Jesus. Amém. E, meus irmãos, agora nós vamos ver, na verdade, um menino, né, que nós estamos aqui falando dele o tempo todo. Nós vamos ver o Juliano, um menino que não falava, que não andava, não interagia com as pessoas e que recebeu um diagnóstico de distrofia e que não deveria estar cantando, falando ou andando. Eu gostaria de chamar o Juliano e a Bianca. Gente, vamos celebrar. É um milagre. É um milagre. É para celebrar, é para glorificar o nome do Senhor. Tem uma mensagem para eles, Ju? Agora só na música. Ó, eu vou avisando. Eu quero ver todo mundo saindo do chão. Então, povo de Deus, vamos celebrar! Quero ouvir a igreja. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou ter perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Cadê a igreja? Eu quero ouvir! Meu Deus, és o caminho diante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Lá do início, igreja, vai! Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha, poder perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor,
És o caminho da minha alegria. Cadê a igreja? Deus meu, és o mundinho diante do mundo. Sai do chão, vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor poder te abraçar. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor poder te abraçar. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vamos lá. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Eu quero ouvir. Te amo, te adoro, me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor poder te abraçar. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Mais uma vez vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor poder te abraçar. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. E disse Jesus: os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e felizes são aqueles que não se escandalizam com as obras do Senhor. Uma salva de palmas, gente, para aquele que tudo pode. Uma salva de palmas. O forte se puder para Ele. Toda a honra, toda a glória a Ele. Que lindo, João. Arrasou. Aleluia. Deus faz milagres, meu irmão. Jesus está vivo, operando milagres na nossa vida, no nosso meio. Aleluia. Eu vou dar alguns avisos aqui para finalizar esse culto. Nos dias 26 de setembro, no dia 28 de setembro, nós vamos ter um workshop de introdução a Libras e Inclusão. Comunicar com o coração. E se você entendeu que inclusão é importante nessa manhã, e eu sei que você entendeu, eu vou pedir para você procurar a secretaria da igreja, procurar a Nina, procurar os nossos irmãos aqui, que eles vão te dar maiores informações. Amém? Dia 27 de setembro, às 19h30, nós vamos ter encontro de casais, as fases do casamento. Se nós que somos casados, né, vamos nos programar para estar aqui. Vamos, como já está óbvio aí, nós vamos falar sobre todas as fases do casamento. Então serve para você que tem um mês de casado, uma semana de casado, e serve para você que tem 60, 70 anos de casado também. Dia 1º de outubro vai começar a Turmas de Águas que Marcam, curso para batismo para juniores e adolescentes. Eu quero falar aqui para os pais: enviem os seus filhos, se envolvam pessoalmente nisso, na decisão mais importante que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu neto pode tomar na vida dele. Eu quero
falar com adolescentes que ainda, ou juniores que ainda não se batizaram, por favor, estejam conosco a partir do dia 1º. E para adolescentes e juniores, e líderes de adolescentes e juniores que aqui estão, eu quero desafiar vocês a ganhar uma pessoa para Jesus e a enviar uma pessoa, um amigo, uma amiga que ainda não é batizado para esse curso, para nós fazermos a maior turma de batismo de águas que marcam. Amém? Por fim, na verdade não é por fim, tem o Conectar, dia 26 de setembro, encontro de integração para novos membros, às 19 horas, aqui no templo, na verdade ali embaixo, normalmente acontece Conectar, e também no mês de outubro, nós vamos ter o Face a Face de homens, vai ser ali em Aracruz, onde normalmente nós fazemos alguns eventos, já alguns retiros. Não, se você é homem, não fez o face a face, não perca essa oportunidade. A sua vida vai mudar para sempre. Amém? A Bianca está aí ainda? Bianca, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz lá em João, se eu não me engano, no capítulo 12, fala assim: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Mas se ele cair e morrer, ele dá muito fruto, muito fruto. E esse fruto vira pão, ele alimenta muitas pessoas, há muitas pessoas. E de Deus não se zomba. Certamente o que o homem plantar, isso ele vai colher. E para você está reservado muitas coisas, minha irmã. Muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado, meu irmão, por você que esteve aqui até agora. Muito obrigado para você que veio para o treinamento do Ministério Infantil e ficou conosco. Vamos orar, vamos almoçar. Gera expectativa para o culto hoje à noite. Eu conheço o pregador de hoje à noite, ele é um pastor cheio de Deus. O pastor Leandro vai estar ministrando aqui, um homem que eu amo muito. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por essa manhã, pelo Teu amor, pelo Teu agir, pelo Teu mover, pelo Teu milagre, Deus, pelos Teus milagres. Oh, Deus, toca os nossos corações, nos enche de amor pelas pessoas, Deus, assim como o Seu coração é. Pulsa o Seu coração no nosso coração. Abençoa, Deus, a nossa tarde, abençoa as nossas famílias. Dá-nos, Deus, uma tarde na Tua presença, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz.